Olá, professores de ciências. Eu sou a professora Natália, faço parte da equipe de ciências dos anos finais da GFEM-CEMED, juntamente com a Cristiane, a Leila e o Gilson. E hoje eu vou estar aqui com um convidado da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que é o professor Marcos Blanco. Olá, professor. Oi, professor Marcos. Olá, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Não, tudo bem? Em breve a gente vai estar batendo um papo aí sobre uma nova ferramenta no combate às arboviroses com vocês. Então, daqui a pouco o professor Marcos volta. Eu vou dar início a essa formação. E o nosso tema é o método Wolbachia, dengue, como possibilidade para o ensino de ciências, certo? No próximo slide, nós temos a nossa chefia, com a nossa chefe direta, gerente Mônica, e o superintendente Valdir Leonel. E agora no próximo slide, para começar a falar sobre essa temática, nós trazemos aqui as implicações socioambientais, que vem presente tanto no nosso referencial curricular vigente, quanto no referencial curricular circunstancial. Essas implicações socioambientais, elas são referentes a problematizações, aplicações tecnológicas e são cotidianas relacionadas aos objetos do conhecimento que estão presentes nos dois referenciais. Então, é esperado que o professor ele promova discussões, tanto em tempos de pandemia quanto em sala de aula, que possam ir além dos conhecimentos que estão previstos dentro do documento. Aqui nós trazemos algumas sugestões de objetos de conhecimento. Nós temos ali a dengue, o método Wolbachia, por exemplo, que é o que nós vamos estar falando mais nesta formação. Então, é importante ser abordado que os problemas socioambientais, eles devem ser abordados de maneira aprofundada, evidenciando relações com a sociedade. Então, além desses exemplos que nós temos, você, professor, pode utilizar implicações que estão presentes na sociedade, da escola, na realidade escolar do aluno, certo? No próximo slide, nós mostramos os temas que serão utilizados nos nossos cadernos. Nós vamos colocar no caderno 2, que é o caderno que já está disponível no Moodle, desse primeiro bimestre, o método Wolbachia. São discussões, questões sobre o método Wolbachia. Já no segundo bimestre, no caderno 3, nós trazemos questões sobre o bem-estar animal. No terceiro bimestre, serão questões sobre as queimadas, e no quarto, sobre dengue. Mas vocês, professores, também podem apresentar, né, como questões complementares, outras temáticas de implicações socioambientais para suas turmas. Essas são apenas as que a gente sugeriu aí para serem trabalhadas nesses bimestres. Mas como que nós podemos fazer para trazer essas implicações socioambientais? Então, no próximo slide, nós trazemos um instrumento que é denominado transposição didática. Mas o que é a transposição didática? Ela pode ser concebida como um conjunto de ações a serem realizadas que transformam um saber científico em um saber ensinável, mais fácil de ser aprendido pelo estudante. Então, um dos pesquisadores que trabalhou com a transposição didática foi o Chevallard. E em 1991, ele falou que o trabalho que de um objeto de saber ensinar faz em um objeto de ensino é chamado de transposição didática. Mas o que é isso ao certo? Não entendi muito bem. Vou trazer aqui no próximo slide um esquema para vocês. Então, aqui nós temos, no primeiro quadro da esquerda, o saber sábio, que é o saber científico, o saber de referência. Esse saber é
o conhecimento dos pesquisadores, são as pesquisas que são realizadas e que são divulgadas em artigos científicos, em revistas científicas. Na hora que nós pegamos esse saber e tornamos ele um saber a ensinar, que é um objeto de ensino, nós fazemos uma transposição didática. Nesse caso, é uma transposição didática externa. Então, ele passa o saber científico por uma transformação e se torna o saber a ensinar, que está presente nos livros didáticos, nas revistas de divulgação, como Super Interessante, por exemplo. Veja, nós temos ali um saber de divulgação, um saber a ensinar. E esse saber, que é também o saber do professor, ele sofre uma outra transposição didática para chegar no saber escolar, que é o saber que o aluno aprende. Então, nós temos aí a transposição didática interna, que é quando o aluno internaliza esse conhecimento. Então, o grande desafio do professor é conseguir transformar um conhecimento científico em um conhecimento didático. Por quê? Principalmente aqui que nós estamos falando de ensino fundamental dos anos finais, de sexto ao nono ano, o estudante, se ele pegar um artigo científico, ele não vai conseguir compreender. Ali nós temos termos, palavras que o aluno não entende. Então, o professor transforma esse conhecimento. Né? A gente pode observar que no livro didático, por exemplo, nós temos esse conhecimento de uma forma mais simples para a compreensão do estudante. Então, nós saímos de teorias complexas, né? Mas sem perder as suas propriedades e as suas características, e transformamos em informações que podem ser mais facilmente assimiladas pelos estudantes. Então, para que ocorra essa integração, né, entre o saber científico e o saber escolar, é importante que nós, professores, a gente use de diferentes fontes de referência para conseguir obter esse objeto de ensino, esse saber a ensinar, e consiga transmitir para o nosso estudante. Se a gente pega uma fonte única, nós podemos correr o risco de ter conceitos sem significado. Então, quanto mais fontes a gente buscar sobre determinado conhecimento, a gente consegue transmitir mais facilmente, com mais propriedade, e o aluno consegue assimilar de uma forma melhor. Então, lembrando que o processo de conhecimento, ele se dá levando em consideração a interação e a comunicação. E nessa interação e comunicação do professor com o estudante vai conseguir assimilar esse processo. No próximo slide, nós temos um outro esquema, que é a noosfera. Mas o que é a noosfera? A noosfera são as influências que esse saber científico, na hora que ele é transposto, ele sofre. Então, na hora que ele passa a ser objeto de ensino, a ser um saber a ensinar, ele sofre influências dos pais, da família, da secretaria, da Base Nacional Comum Curricular, das leis, né? Então, nós temos aí um conjunto de fatores que vai influenciar na transposição desse conteúdo. Então, por exemplo, a própria instituição escolar mesmo, na hora do projeto político-pedagógico, na hora dos objetivos, ou dependendo do tipo da escola e da realidade escolar, as forças políticas, através dos programas, dos projetos e do currículo, né, das secretarias, e até a força do mercado mesmo, né, com os livros didáticos e paradidáticos. Então, essas influências aí vão transformar essa transposição didática. Nós apresentamos mais aprofundadamente, a Cristiane Gondim, ela fala sobre essa transposição didática lá na nossa outra formação, que é a de tirinhas. Então, depois, se vocês ainda não assistiram,
vocês vai estar presente no canal, né, do Reflexões, e aí vocês assistam também para compreender melhor esse conceito. No próximo slide, eu trouxe aqui uma pesquisa que foi disponibilizada nesse mês de março, mês passado, pelo Correio do Estado. Por quê? O que tem a ver o que a gente está trazendo, essa temática do método Wolbachia, da dengue, com a transposição didática e com essa reportagem? Primeiro, que essa reportagem já é um material de divulgação, então ela já saiu lá da parte científica. Nós temos aqui na imagem do lado direito, ela está pequenininha, mas ela vai estar disponibilizada para vocês no nosso blog de ciências. Nós temos ali o LIRA, que é o levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti. E a partir do LIRA, que foi uma pesquisa, né, o saber lá científico, o Correio do Estado fez a reportagem mostrando que existem 2 bairros em Campo Grande que estão em risco extremo de infestação do Aedes aegypti e 39 bairros estão em alerta, né? Então, apesar de nós estarmos nos cuidando devido à pandemia do coronavírus, nós também ainda temos muito presente aqui na nossa cidade a presença do Aedes aegypti e doenças como a dengue, por exemplo. E é nesse sentido que a gente traz para vocês o método Wolbachia, que é uma parceria, né, ele está ocorrendo aqui na cidade de Campo Grande, e a gente tem uma parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro para apresentar para vocês e divulgar o método Wolbachia, certo? Assim, você, professor, é capaz de pegar esse saber científico das pesquisas que foram realizadas sobre o método Wolbachia e transformar isso num saber a ensinar para o seu estudante, para que ele consiga compreender mais sobre a dengue, né? E se cuidar e também saber como se prevenir e as políticas públicas que estão sendo realizadas aqui na nossa cidade, com o intuito de diminuir os índices de dengue, certo? Então, agora eu passo para vocês a palavra para o professor Marcos Blanco, para ele falar mais sobre o método Wolbachia. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um material para falar com vocês sobre a implementação do método Wolbachia em Campo Grande, essa nova ferramenta que a gente tem no combate das arboviroses. Mas antes da gente entender a ferramenta, eu quero que vocês entendam como isso tudo começou. Eu faço parte do WMP, que é uma iniciativa sem fins lucrativos. O WMP ele iniciou lá na Austrália e hoje em dia ele já está presente em 12 países. Essa iniciativa ela visa proteger pessoas de doenças transmitidas por mosquito. E aqui no Brasil, a gente trabalha com as doenças transmitidas por Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. É importante vocês entenderem que o WMP aqui no Brasil é conduzido pela Fiocruz. Mas antes da gente entrar na ferramenta de fato, eu gostaria de relembrar para vocês alguns fatores, algumas problemáticas que deram um start para que essa iniciativa acontecesse. Então, nada mais justo do que começar falando do nosso PET, né? Quase o nosso PET caseiro, o famoso Aedes aegypti, que não sei se todo mundo conhece, todo mundo sabe essa informação, mas cerca de 80% dos Aedes aegypti estão dentro da nossa casa. Tá? É um mosquito extremamente adaptado e está convivendo bastante tempo com a gente. Então, só para a gente relembrar, o Aedes aegypti, como o nome dele já diz, ele não é originário no Brasil. Ele é originário da África e a sua primeira descrição científica foi de 1762. A principal hipótese que a gente tem da inserção da Aedes aegypti no Brasil é através dos navios negreiros. Então, quando a gente falar um pouquinho dos ossos, vocês vão entender um pouco mais como isso pode ter acontecido. A gente já erradicou o Aedes aegypti aqui no Brasil. Em 1955, teve a erradicação do Aedes aegypti
não por causa de dengue, zika, chikungunya, né? Na época a problemática maior era a febre amarela urbana, só que, infelizmente, em 1967, ele é reintroduzido novamente no Brasil por causa de problemáticas sociais. Os primeiros casos de dengue aqui no Brasil, eles remetem no final do século XIX, início do século XX, na cidade de Curitiba e Niterói, no Rio de Janeiro. O Aedes, assim como alguns insetos, eles fazem a metamorfose completa. Não sei se vocês lembram, o que isso significa? Significa que eles vão passar por alguns estágios, como ovo, larva, pupa e adulto. Então, a gente tem que começar falando do ovo. Ele é bem pequenininho, difícil de ver a olho nu. Ele tem cerca de 4 milímetros. Normalmente, quando a fêmea coloca ele, logo assim na postura, ele é branco, translúcido e bem mole. Com o passar das horas, eles vêm essa coloração mais escura, essa casca preta. É importante a gente entender que o Aedes aegypti, a fêmea, né, ela não coloca o ovo na água, é sempre na lâmina d'água, ou seja, é sempre bem próximo à água, tá? E ele pode ficar ali até 450 dias, ou seja, na verdade, ele consegue ficar até 450 dias sem contato com a água. A gente normalmente fala aproximadamente 1 ano, mas a gente já tem estudos que ele chega a esse período. Então, por isso que a gente tem a hipótese dele ter vindo da África até o Brasil no formato de ovos. E assim que ele entra em contato com a água, ele tem uma rápida eclosão. Eu vou passar aqui para vocês. A postura foi que nem eu falei inicialmente, ó, ela bota próxima à água, tá? E nessa fase, esse início, ele é bem molinho, bem translúcido. Aproximadamente um dia, ou algumas horas, na verdade, ele já entra para a fase de larva, tá? A partir dessa postura. Então, cada fase de larva, ela vai ter a duração de aproximadamente 1 hora, 1 dia, tá? E elas se alimentam de matéria orgânica que está no ambiente. Por isso que algumas pessoas pensam, tem aquela velha discussão, a Aedes aegypti, ele tem larvas em água suja? Vamos parar para pensar, água suja para quem? Para a gente beber ou para ele? Por colocar as larvas, né? Então, assim, a água ela precisa de ter algum material orgânico ali naquela água para que ele possa se alimentar e passar para suas fases de larva 1, 2, 3 e 4, posteriormente ele chegar à fase de pupa. Então, claro, que normalmente quem está mais encontrado em córregos é o Culex, né? O famoso pernilongo, mas a água para o Aedes aegypti não é essa água tão pura que a gente imagina. Uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, as larvas de Aedes aegypti são fotofóbicas, então por isso que vem naquele pensamento, a larva está dentro da caixa d'água. Aí você tem a caixa d'água lá furada, né? Aí quebrou, você dá uma olhada, você não vê nada. Não tem larva nenhuma aqui dentro. Por quê? Porque ela está lá no extremo oposto, lá no escurinho, lá escondida, para não ser encontrada, porque ela tem medo da iluminação. E ela possui tubo sifão respiratório, que ele nada, quando você vai visualizar ele nadando, ele parece estar de ponta cabeça. Ele liga o tubo respiratório dele na superfície d'água para fazer a respiração. Após a fase de larva, L4, né, quarta fase de larva, ele entra na fase de pupa. Quando a gente brinca com os alunos, ela parece um casulo de borboleta, tá? E nessa fase, ele não se alimenta mais. E a pupa ela tem uma duração de aproximadamente 2 dias, 48 horas. Elas ficam flutuando na superfície d'água, tá? O sifão respiratório dela agora se torna no dorso, não mais na parte inferior. E assim que como ela fica na superfície d'água, assim que ela também fica pronta para que o mosquito possa emergir. Aqui tem um videozinho rapidamente, para vocês verem.
você olhando no dia a dia, a criançada até brinca, parece um camarãozinho, né? Ainda bem que, espero que ninguém tenha comido camarão agora, mas realmente faz lembrar bastante. Então, quando a gente conversa com a criança, ela tem a associação do camarão, é bem parecido. A próxima fase que a gente vai falar é a fase de adulto. Então, vocês podem perceber que um prazo de aproximadamente 7 a 10 dias, isso vai variar de acordo com a temperatura, você tem um mosquito de ovo até um mosquito adulto. Tá? Uma característica que não sei se todo mundo sabe, só a fêmea se alimenta de sangue. A fêmea não se alimenta de sangue para fazer a postura de ovos. Tá? Ela pode, tanto o macho e a fêmea, como alimentação energética, eles podem se alimentar de seiva ou néctar, mas para postura de ovos, a fêmea necessita do sangue humano para que ele possa colocar esses ovos. Cada fêmea consegue colocar aproximadamente 3 dias de cerca de 150 ovos. Tá? É uma característica que ela não coloca os mesmos ovos no mesmo local. Né? É uma estratégia que você acha um criador, se você achar, se ela colocasse todos os ovos ali, o que aconteceria? Você encontraria toda a prole dela ali. Então, ela consegue estar ali naquela mesma casa, naquele mesmo bairro, uma única fêmea consegue colocar ovos, povoar um quarteirão, vamos dizer assim, né? Aproximadamente assim. Eles vivem aproximadamente 30 dias, dependendo da sorte dele, né? Quando a gente fala 30 dias, a gente tem que pensar que ele não tomou uma spraysada de inseticida, não tomou um tapão, não teve uma raquete que encontrou ele no meio do caminho. Então, se tudo der certo para eles conseguem sobreviver aproximadamente 30 dias. A fêmea, não sei se vocês conseguem enxergar nessa figura, ela tem algumas características diferentes do macho. A gente tem nas antenas, você consegue, com bastante paciência, você olhando em casa, com o tempo, você consegue até observar isso. A fêmea, normalmente, ela é maior que o macho, tá? E a antena do macho, né? Ela parece uma espinha de peixe. Enquanto a antena da fêmea parece uma espinha de peixe. Enquanto a antena do macho, ela parece uma pena. Ela é um pouco mais plumosa. Tanto que você, quando vê na sua casa, você consegue ver o macho, por causa que ele chama uma atenção, parece mesmo uma pena. Tá? Aqui é só para vocês verem o repaste, né? Alimentação. A fêmea ela vai sugando o sangue, vai enchendo o seu tórax. Ela consegue tatear com os palpos para tentar achar ali onde tem a veia. E falando agora de mosquito, a gente vai falar um pouquinho das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, vírus, né, arboviroses são vírus transmitidos por artrópodes. A gente tem grande incidência de outras arboviroses transmitidas por outros artrópodes, e principalmente nos países de clima tropical, isso é bem comum, né, infelizmente. E as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, infelizmente até hoje não possuem uma vacina totalmente eficaz. O tratamento dela é feito somente para você reduzir os possíveis sintomas que a pessoa possa ter. A única vacina eficaz é a vacinação para febre amarela. Lembrando que o Aedes não é o principal transmissor de febre amarela, ele é o transmissor de febre amarela do ciclo urbano, tá? Mas existe a vacina para febre amarela, onde você está protegido para qualquer tipo de febre amarela, seja urbana ou silvestre. Vamos falar um pouquinho da dengue, rapidamente, só para a gente relembrar. Ela é um flavivírus, ela tem 4 sorotipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Lembrando que muitas vezes a gente escuta falar, a dengue tipo 1 é mais perigosa, tipo 2 é mais perigosa, mas se a gente botar na nossa mente que todas elas têm o seu problema, a sua problemática,
Uma vez que a gente é infectado por um sorotipo, a gente não é infectado, mas de uma vez, pelo mesmo sorotipo, ou seja, se você tem dengue tipo 1 uma vez, você só vai poder ser infectado por dengue tipo 2, 3 ou 4. Você fica imune a ela, né? No Brasil, os primeiros relatos, foi que nem eu falei, foram no final do século XIX e no início do século XX. A gente tem, da dengue, o principal problemática é evoluir para um quadro de dengue hemorrágica, né? Então, assim, que é um fator ligado à nossa defesa, então, mas a gente tem que ter sempre o cuidado de não ficar doente, né? Então, por isso a gente tem que ter o cuidado de não ter, né, essas doenças circulando no ambiente onde a gente vive. Vocês vão não ter as doenças circulando no ambiente onde a gente vive, vocês vão entender mais ou menos que é com isso que a gente trabalha. A Zika, ela foi identificada, ela foi identificada também é um flavírus, ela foi identificada na floresta de Uganda, na África, em 1947, só que em humanos ela foi identificada pela primeira vez em 1954. Aqui no Brasil ela teve introdução em 2015. Olha quanto tempo, né? Então, quando a gente fala de Zika, dengue, chikungunya, a gente pensa, nossa, principalmente chikungunya e Zika, nossa, são doenças novas. Não? Olha, em 1954. Então, elas existem há bastante tempo. A gente que tem contato com ela há menos tempo, né? Ela foi identificada aqui no Brasil em 2015. A gente teve uma problemática, não sei se vocês lembram, aquele boom da microcefalia nos bebês, né, causado na época da gestação, que foi bem grande, depois foi comprovado que foi sim causado pela Zika. E temos também uma síndrome que se chama síndrome de Guillain-Barré. É uma paralisia que vai dando na musculatura, causada pelo nosso sistema autoimune, após a pessoa ser infectada por Zika. Outras doenças também, que podem causar, infelizmente, a síndrome de Guillain-Barré, mas foi comprovado que a Zika também, infelizmente, pode levar a esse quadro de síndrome de Guillain-Barré, e que, quando não identificada previamente, ela pode levar a óbito. Quando ela é identificada, começa a ter os sintomas iniciais e a pessoa é levada até o hospital, então consegue reverter esse quadro. A chikungunya, que é talvez uma das doenças que a gente escuta falar bastante depois da dengue. A Zika, para vocês terem ideia, a Zika, quando entrou no Brasil, ela entrou com o nome de denguinha. Né? No Brasil, ela acabou sendo um pouco mais fraca, então ela não foi tão percebida tão rapidamente. A chikungunya, ela foi identificada também na África, na parte da África, na Tanzânia, em 1952, e no Brasil ela foi introduzida em 2014. A principal característica da chikungunya são as dores nas articulações, né? Ela tem esse nome porque no idioma Madoc, às vezes tem que parar para pensar, né? Lembrar. No idioma Madoc, chikungunya significa o homem que se dobra. Então, assim, pelas contrações nas articulações que as pessoas vão andando contraídas, então ela tem esse nome. Só que, infelizmente, a chikungunya também tem apresentado um aumento de óbitos nos últimos anos, né? Então, todas elas têm a sua problemática, mas vamos lembrar que todas podem levar a óbito. Então, por isso a gente está sempre lutando contra essas doenças. Eu acho que uma das mais famosas, febre amarela, o primeiro relato dela foi em 1962, que foi que nem eu falei, a principal transmissão dela não é feita pelo Aedes aegypti, é pelo Haemococcus e pelo Sabete. São dois mosquitos silvestres, então o principal ciclo da febre amarela é o ciclo silvestre, tá? Aqueles boom que a gente teve alguns anos atrás foram pessoas que, infelizmente, não estavam vacinadas e foram para o ambiente silvestre, entraram em contato com esses mosquitos e pegaram a febre amarela. Mas o que acontece? A febre amarela ela é muito mais severa do que essas outras arboviroses. Tá? Já há relatos de 50 casos dos casos de febre amarela, 50 podem cronificar
a uma hepatite, uma insuficiência renal, infelizmente, ao óbito. Então, ela é um pouco mais severa que as outras arboviroses. Não que as outras não tenham suas importantes, são perigosas também, mas ela realmente é mais severa. Só que a gente tem a principal arma para a febre amarela, que é a vacinação. Tanto que eu falo com todos que estiverem me ouvindo, se vocês não foram vacinados para a febre amarela, assim que melhora o quadro, né, porque a gente não pode circular agora, mas vão se vacinar, isso é muito importante. Uma dúvida que sempre surge. Marcos, se eu sair daqui, eu for para a África, se eu estiver vacinado, eu posso ir? Pode. Você está imune à febre amarela. Então, isso é muito importante. Eu trouxe aqui só para vocês entenderem como é que funciona, tanto o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Então, o ciclo silvestre são os vírus circulando em pequenos mamíferos e esses outros mosquitos, tanto o hemagogos e o sabete, vão se alimentando desses mamíferos. Se lembra, o primeiro sinal, o sentinela para a febre amarela silvestre, são os macacos, que ficam doentes e morrem. Né? Só que o que acontece? Entra uma pessoa que não está vacinada nesse ambiente silvestre, não tem nenhum pequeno mamífero, essa pessoa é picada por um desses dois mosquitos, ela pode estar sendo contaminada com a febre amarela. Para vocês terem ideia que isso é tão acidental que esses outros dois mosquitos silvestres, eles têm uma característica diferente do Aedes aegypti. Eles voam em copas de árvore. Então, assim, porque é onde estão a quem eles precisam se alimentar, né? Os animais. Então, é realmente acidental. Então, quando você vem, essa pessoa que foi contaminada com febre amarela, ela vem para o meio urbano. Se, infelizmente, se tiver um Aedes aegypti picar ela, ele tem o potencial de transmitir essa doença. Por que a gente não vê isso normalmente? A gente bate no martelo sempre, vocês vão sempre ouvir a gente falar isso, por causa da vacinação. A vacinação se torna uma barreira para que a gente não tenha essa doença novamente aqui no ambiente urbano. Eu acabei esquecendo de falar, mas a gente não tem transmissão há mais de 50 anos de febre amarela por Aedes aegypti. Então, vamos manter assim, né? Manter ela afastada de todos nós. Então, com todas essas doenças, a gente entra no método de prevenção e controle para que isso não aconteça, né? A gente tem, principalmente hoje em dia, você lembra que eu falei que na década de 50 foi erradicado, depois de 67 voltou o mosquito? Então, até hoje tem todas as problemáticas sociais, crescimento urbano acelerado, lixo que a gente, infelizmente, deixa nas ruas, acúmulo de lixo, tratamento de lixo. Então, qualquer superfície que você joga no ambiente pode se tornar um criadouro do mosquito. Né? Se a gente parar para pensar que o Aedes aegypti ele precisa basicamente de duas coisas para sobreviver. Pessoas e um pouco d'água. Vamos parar para pensar. Será que na minha casa é difícil achar algo que possa ter água e que isso favoreça o Aedes aegypti? Então, essas são as grandes problemáticas que a gente tem. E os métodos de controle visam o controle dessa população de insetos. Então, alguns que são os mais famosos são os controles químicos. Né? Quem nunca viu o famoso fumacê, né? Até brinco que é a visão do inferno. Eu estou com 30, eu vou fazer 38 anos, então fumacê vinha fazendo aquele pom, fazendo aquele barulho horrível, o cheiro de goiaba queimada. Aí o que a gente fazia? Fechava a janela. Lá no início que eu falei, 80% dos Aedes aegypti estão onde? Nas nossas casas. O que acontecia? Fechava ali a janela, uma pequena quantidade tinha contato com aqueles inseticidas, isso foi passando, a gente foi selecionando um mosquito uma resistência a esses mosquitos. Então, hoje em dia, você tem novos, claro, sempre é trabalhado novos inseticidas, novas fórmulas, e você tem toda a problemática que, além de matar o mosquito, você tinha também matar tudo que volta, né? Tudo, borboleta, outros insetos, então, é uma problemática bem grande. Vocês têm os sprays, né, que a gente usa, casos de inseticidas. Particularmente, eu não uso inseticida na minha casa.
Repelente, eu aconselho todos a usarem, de acordo com o médico, o seu médico, você consulte, porque você pode ter alergia a algum composto do repelente, tá? Mas esses são os principais métodos de controle químicos que a gente conhece. Nós temos o método de controle mecânico, é o método mais eficaz que tem. Você está falando que é uma nova ferramenta, mas já existe o método de controle mais eficaz? Sim, é o método de controle mais eficaz. Porém, ele não consegue atingir todos os locais. Então, por isso, a gente precisa sempre de novas ferramentas. Então, o método de controle mecânico é basicamente você eliminar o criador dos insetos. Eliminar potes d'água, pote do... Cara, uma coisa que às vezes a gente nem lembra, o pote do nosso cachorro, né? Então, você bota água ali, deixa, troca água de vez em quando, mas você passa a bucha nele. Lembra quando eu falei dos ovos? Então, que são lá pequenininhos, 4 milímetros? Então, você não consegue ver ele ao nu. Por experiência própria, pessoal, é muito difícil. É como se fosse um grão de areia, por isso que é importante passar bucha. Ah, mas eu boto cloro na minha piscina. Beleza, para matar a larva. Ovo, ela não mata. Aí a gente bota o ovo na água, não, ele bota na lateral, ali, próximo. Então, quando você tem que passar esponja nas piscinas também. Tá? Existe uma campanha bem famosa da Fiocruz, que é 10 minutos contra a Aedes. Você gasta durante uma semana, 10 minutos durante uma semana, procurando possíveis pontos que possam se tornar criadouros. Lembra que eu falei para você, de 7 a 10 dias ele vem de ovo a mosquito adulto. O que acontece? Se eu consigo achar um foco e ali eu tiro aquele foco, quebro aquele foco, então eu quebrei o ciclo. Então eu consigo quebrar e evitar que ele se torne um mosquito adulto. E o controle biológico, que é onde você utiliza um outro ser vivo para impedir o desenvolvimento do mosquito. Talvez o mais famoso que vocês tinham ouvido falar era do peixinho que você coloca na caixa d'água. Mas vamos pensar na dinâmica de você encontrar um foco, levar o peixe, deixar. Lembra quando eu falei para vocês que o método mecânico, né, é o mais eficiente? Ele é muito eficiente, mas o White já tão adaptado. Eu não lembro o ano que isso aconteceu, isso foi em São Paulo, que eles conseguiram eliminar os possíveis focos de uma localidade. Só que mesmo assim estava tendo mosquito. Sabe o que eles foram perceber? Que poste de luz lá em cima era vazado. Então o que acontecia? Tinha acúmulo de água, a água descia e o mosquito botava dentro do poste. Eles tiveram com furadeira, furar poste por poste para escoar aquela água. Olha a trabalheira. Olha como esse mosquito é muito adaptado. Então, vocês tinham ouvido falar do peixe, que é o método mais famoso de controle biológico, até agora. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer o método mais famoso, que principalmente Campo Grande está participando dessa nova ferramenta, que é o método Wolbachia, que também é um método biológico para combater as arboviroses. Só para a gente relembrar, a gente faz parte do WMP, que é uma iniciativa sem fins lucrativos no combate dessas arboviroses pelo mundo. E quem é essa Wolbachia? A Wolbachia é a estrela no método. Ela é uma bactéria obrigatória intracelular de insetos, tá? De artrópodes. Ela só vive dentro das células dos artrópodes. E a gente tem mais contato com ela do que a gente imagina, tá? Abelha, mosca da fruta. Eu vou falar de dois que a gente com certeza teve contato. Eu gostaria de estar conversando com vocês pessoalmente, porque sempre faço essa brincadeira para a gente relembrar. Lembra quando a gente era criança, a gente estava lá tomando um suco, aí você pegava, deixava o copo de suco aqui e ia brincar. Quando você voltava, tinha uma formiga lá dentro. Aí você chegava e falava, vó, tem uma formiga lá dentro. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês agora vai passar a frase, bebe que faz bem para a vista. Né? Todo mundo vai lembrar dessa frase. Então, o que a gente pegava? Tomava. Formiga e tudo. Tem gente que fala, eu faço isso até hoje. Não aconselho, né? Porque formiga é um ser que anda, infelizmente, no cocô, no lixo, e volta para a açucareira.
E tem o famoso caruncho da farinha, não sei se todo mundo já viu, pote aberto, saco fechado, de arroz, farinha, fubá, ele passando o caruncho lá dentro. Então, esse é o famoso caruncho da linha. Na nossa casa, a gente vai catar o feijão, arroz, farinha, e na rua, será que a gente vai acontecer a mesma coisa? Aquela feijoada que eu sei que em Campo Grande é aos sábados, com sertanejo, 300 pessoas, o cara vai catar caruncho no feijão? Vai nada, vai virar aquele pacote de feijão e a gente vai comer. Isso é só para a gente entender que a Wolbachia não interage com seres humanos, nem animais. Ela só interage com, basicamente, insetos. E para esses insetos, ou ela ajuda esses insetos de alguma forma, ou ela não faz nada. A utilização da Wolbachia, ela foi percebida que na mosca da fruta, quando a mosca da fruta tem a Wolbachia dentro dela e ela entra em contato com algumas doenças de mosca, ela não morre. Quando a mosca da fruta não tem a Wolbachia e entra em contato com alguns vírus, né, de mosca, ela acaba morrendo. Então, a Wolbachia ela funciona como se fosse uma vacina para o mosquito. Vamos tentar pensar dessa forma, né? Só que aí que está. O Aedes aegypti não tem naturalmente a Wolbachia. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que retirar de dentro da mosca da fruta e colocar dentro de ovos de Aedes aegypti. Não existe modificação genética. Isso não pode passar na cabeça de vocês. Foi natural. A gente retirou de um e colocou dentro de outro, tá? E aí? Agora eu tenho um Aedes aegypti que tem a Wolbachia dentro dele. O que ela faz para ele? Toda vez que você tem a Wolbachia, o Aedes aegypti tem a Wolbachia dentro dele, os vírus não conseguem se multiplicar muito bem dentro dele, ele não consegue passar para as pessoas, né? A gente fala que existe uma redução na transmissão dessas doenças. Como que eu utilizo? Só para a gente tentar entender, né? A gente brinca que nós somos um bando de doidos que estamos aí soltando mosquitos, já estou dando um spoiler. Então, são comprovações em revistas e sites científicos de grande importância que o método funciona. E aí, agora eu tenho um Aedes aegypti. Pô, Wolbachia, como é que eu vou utilizar ele? Eu preciso liberar eles no ambiente, tá? Para que eles possam namorar com os Aedes aegypti que estão no local. O legal é que a Wolbachia só passa da fêmea pro filhote, tá? Até brinco quando a forma de pessoa não é DST. Ela não vai passar para o macho, por exemplo. O macho não vai passar para a fêmea. Ela só passa da fêmea pro filhote. Então, nesse caso, a gente vamos ter 3 encontros nessa situação quando a gente começar a liberar. Fêmea com Wolbachia e macho com Wolbachia, filhote com Wolbachia. Macho sem Wolbachia, fêmea com Wolbachia, filhote com Wolbachia. E agora, macho com Wolbachia e fêmea sem, o que acontece? Essa fêmea coloca ovos, mas esses ovos não são mais viáveis. Então, com o passar do tempo, a gente consegue, liberando o Aedes com a Wolbachia, substituir uma população que não tem Wolbachia por uma que tem, e ela se estabelece no local. Lembra que eu falei? A ideia agora é não ter também o vírus circulando no local, na região. De fazer com que os mosquitos parem de transmitir essas doenças para a gente. Então, só para vocês entenderem como que acontece esse estabelecimento da Wolbachia, no início a gente faz a liberação, no início a gente só vai encontrar a população de Aedes sem Wolbachia, durante um período de tempo a gente faz a liberação desses Aedes com Wolbachia, a gente vai encontrar alguns com Wolbachia e outros sem, e no final o que a gente espera é encontrar uma maior quantidade de Aedes com Wolbachia. E onde isso começou? No Rio de Janeiro, no Brasil. Isso começou no estado do Rio de Janeiro, 2 municípios, na cidade do Rio e na cidade de Niterói. Em 2015, a gente começou a trabalha até hoje. E em 2019, em Niterói, onde a gente já tem 75% do município com a implementação do método Wolbachia, a gente percebeu que teve uma redução de 75% de chikungunya.
comparando com áreas que não tinham Wolbachia. Então, cada vez mais, o método Wolbachia, ele vem demonstrando que ele tem, sim, resultados. Então, com esse resultado, a gente ganha um apoio maior do Ministério da Saúde e faz parte para uma expansão em mais 3 novos municípios. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Petrolina, em Pernambuco, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. É importante para que vocês entendam também que a gente já tem resultado. Esse resultado que eu falei no Rio é um resultado preliminar, mas a gente já tem resultados bem importantes. Na Austrália, onde tudo começou, lá na cidadezinha pequena, hoje em dia você já não tem mais transmissão autóctone, transmissão local, há 4 anos de dengue. Para dengue você não tem essa transmissão, o que é bem legal. O último resultado que a gente teve, lembra que eu falei que o WMP trabalha em 12 países? Na Indonésia, na cidade de Jakarta, um estudo padrão ouro, onde também demonstrou uma redução de 77% para dengue. Olha que legal. Cada vez mais a gente tendo esses resultados. Então, a gente vai trabalhar nos 3 municípios, mas não significa que os 3 municípios a gente vai trabalhar da mesma forma. Eles vão passar pela mesma, só que eles vão ter que passar pela mesma etapa. Então, a gente tem aqui no primeiro quadrado, a gente tem o mapeamento do território, onde a gente vai entender como é que vai funcionar o método no município. Engajamento e comunicação, que é uma etapa principal, que é o que a gente vem conversar hoje com vocês, onde vai ser informada a população. A liberação do mosquito, do Aedes aegypti Wolbachia, que em Campo Grande está sendo feito nesse momento dessa forma, tá? São veículos da CESAL, onde eles vão por vias públicas, em via pública, liberando esses mosquitos. Mas também pode ser feito a pé, né? Esses agentes, essas liberações são feitas por agentes de saúde. Ele pode vir, como ocorreu no Rio, em algumas áreas, ele com a bolsa e soltando esses tubos a pé. Depois da liberação, a gente tem que entender o território. Vou tentar resumir aqui. Não sei se alguém já ouviu falar em uva e trampa, às vezes tem até na sua própria casa. Isso é uma armadilha preconizada pelo Ministério da Saúde para monitoramento de Aedes aegypti. Tá? Então, a gente vai utilizar essas armadilhas que já estão instaladas no município. Então, como é que ela funciona? É como se fosse um pote de violeta, você coloca a água e uma paleta áspera de madeira de alcatex dentro desse pote. Lembra que eu falei? O Aedes aegypti, qual é a característica dele? Ele coloca na água? Não. Coloca próximo. Então, ele vai colocar nessa paleta. Então, através dessa paleta, a gente consegue fazer o monitoramento. Vão ser capturados os ovos, a gente vai induzir para a fase de larva, dentro da nossa biofábrica, que tem em Campo Grande. Nessa fase de larva, a gente envia para o Rio de Janeiro, para um laboratório de diagnóstico, para fazer o famoso PCR, que ficou tão famoso agora, né? Para saber se essas larvas têm Wolbachia dentro dele ou não. Depois, esses dados são enviados para a equipe de epidemiologia, e juntamente com a epidemiologia do município e do Ministério da Saúde, a gente consegue entender quais são os quadros das arboviroses antes da implementação, durante e após. E aqui, eu até brinco com aquele momento que todo mundo faz, que bonitinho. Então, eu não vou falar mais Aedes aegypti com a Wolbachia, vou chamar agora de Volbito. Volbito, ele foi um personagem criado para falar com crianças. Só que a gente percebeu que o Volbito, ele funciona muito bem para falar com todo mundo, de 0 a 100. Então, a gente utilizou muito ele no Rio de Janeiro, e a partir daí, a gente vai utilizar o Volbito em todos os municípios onde ocorreram a implementação. Lembrando, ele é um Aedes aegypti normal, só tem a Wolbachia dentro dele, então ele continua com as mesmas características. Não é um PET, né? Ele é uma ferramenta para você iniciar uma conversa. Não é muito mais fácil você falar, então, o Volbito está chegando aqui em Campo Grande, aí a pessoa, mas que eu vou... Então, lembra do Aedes aegypti? Então, a gente conseguiu colocar um bichinho, depende com quem você está falando, um bichinho, ou uma bactéria. Dentro dele, ele agora ajuda a não transmitir as doenças.
Então, do que chegar, olha, então, a gente está liberando a Aedes aegypti em Campo Grande. A pessoa precisa fazer assim, ó, né? Imagina, todos são biólogos. Se você sai na sua casa, estão liberando mosquitos sem você ter ouvindo nada sobre isso. Vocês não vão achar no mínimo estranho. Imagina, sei lá quantos anos a gente matando mosquito, agora a gente está liberando mosquito. Então, o Volbit é essa ferramenta que vem para a gente estar conversando com a população. Campo Grande, né? Então, como vai ser feito? Campo Grande são 74 bairros de 7 regiões urbanas e a gente, como o nome diz, é muito grande. Então, a gente não teria como fazer de uma única vez. Então, a gente dividiu por fases, que são agrupamentos de bairros que atendem aproximadamente 130 mil pessoas, né? 130 mil habitantes. Então, serão 6 fases e para que complete Campo Grande, a gente vai atuar durante 3 anos. Só que a gente, na verdade, já está atuando. A gente está atuando em Campo Grande desde 2020. A gente iniciou nosso trabalho de engajamento, né, que é a primeira etapa que vem a conversar com a população. Só que, infelizmente, devido à Covid, a gente interrompeu as atividades e retornou no início de outubro, setembro, a gente voltou. E a gente já fez a parte de engajamento na primeira fase. E atualmente estamos liberando os mosquitos, os volbitos. Quais são os bairros que nós estamos liberando? Aero-Rancho, Batistão, Centenário, Copavila 2, Guarandi, Lajeado e Tijuca. E agora a gente está entrando na segunda fase, que são os bairros Alves Pereira, América, Centro-Oeste, Jaci, Hockey Clube, Los Angeles, Moreninha, Paraty, Pioneiros, Piratininga e Itaquaraçu. Tá? Nesses bairros, a gente já está liberando? Não, pois sempre antes da liberação ocorre a fase de quê? Engajamento da população. Então, no momento, a gente está na etapa de engajamento da população e hoje a gente vem conversar sobre isso, pedir ajuda de vocês para isso. Quando serão liberados os volbites nessa segunda fase? Provavelmente no final de abril, início de maio, tá? O WBP, nossa implementação desses novos municípios, ele vem com a capacitação das equipes para realizar o engajamento, liberação, produção, ajudar as equipes do município a trabalhar para que a gente possa ter a implementação do método na região. Então, e fica a cargo, né, de todas os profissionais do município, isso foi acordado com o Ministério da Saúde, com o município, antes da implementação, participar das etapas do método para que isso ocorra. Todo mundo vai participar de todas as etapas? Não. Liberação, produção, monitoramento, são feitos pelos agentes de saúde. Mas no engajamento comunitário, profissionais de educação, profissionais de saúde, profissionais de assistência social estarão participando dessa etapa, né, do engajamento social. É importante vocês entenderem que os mosquitos, os volbitos que tem em Campo Grande são de Campo Grande, então esses mosquitos foram capturados lá no início, antes de começar tudo. A gente levou até a nossa biofábrica que a gente tinha, botou ele para namorar com o volbito que a gente tinha. Então ficou namorando. E agora a gente libera o quê? O volbito, que a gente gosta de brincar, né? O volbito pantaneiro, né? Imagina, a gente brinca. Mas como é que sabe que o volbito pantaneiro? Imagina, com um tererezinho tomando. Imagina. Mas são mosquitos de Campo Grande, então fiquem tranquilos. Eles têm as mesmas características dos mosquitos de Campo Grande. Se eu der uma sprayzada com inseticida no mosquito, qual cai? Um ou outro? Os dois, tá? E se o pessoal disser, qual é mais resistente a inseticida? Não. A resistência é a mesma, é o mesmo mosquito. Lembre-se, é o mesmo mosquito, é natural. Não tem modificação genética. Então, só tem a Wolbachia dentro dele. Falar rapidamente aqui, só para a gente entender como funciona o engajamento comunitário. Ele tem 3 frentes principais, que são as unidades de saúde, escolas e apoiadores locais. E a gente trabalha no modelo de aceitação pública, modelo bem parecido com o SUS. Tá? A gente tem vários fatores que a gente analisa até que ocorra a liberação, mas tem tem um fator que é bem importante, a participação da população. Essa ferramenta, o grande diferencial do método Wolbachia é a participação da população. Tanto que ocorrem 2 pesquisas quando inicia
se inicia e quando termina a fase, né? Quando está próximo de uma liberação. Na primeira pesquisa, a gente tenta entender como a informação circula naquela região, se as pessoas conhecem sobre métodos de controle, sobre as arboviroses. E na segunda da forma principalmente, se a pessoa conhece, como ela conheceu, se ela entende, se ela aceita essa liberação. Né? Essas 4 perguntas. Se a maior parte da população não aceitar a liberação, vocês liberam? A gente vai analisar todos os outros fatores e decidir. Mas se 80% da população não aceita, gente, claro que a gente não liberaria porque teria algum problema. Qual foi o mínimo de aprovação que vocês tiveram? 70%. Então, assim, isso é muito legal. Graças ao engajamento comunitário, a gente tem uma aprovação da população. Tá? A gente não quer que a pessoa aceite de qualquer forma, né? A gente quer que a população entenda o que está acontecendo. Então, com isso, a gente precisa da ajuda dos profissionais. Então, todas as unidades de cada fase, cada primeira fase foram 7 bairros, agora a segunda fase são 11 bairros. Então, todas as unidades de saúde, todas as clínicas da família estão sabendo do que está acontecendo. Os agentes de saúde estão indo durante as visitas, informando sobre a população, durante o acolhimento também, informando a população sobre o que está acontecendo. Né? Vocês podem ver, isso aqui foi as reuniões, as capacitações com as unidades de saúde. Então, de formas adaptadas, principalmente por causa do Covid, e sempre respeitando. Perdão. Em janeiro de 2020, que nem eu falei com vocês, teve essa reunião tão bonita, tinham mais de 180 educadores, depois a Natália, se ela quiser, ela pode até me confirmar, mas se não me engano é mais ou menos isso, e a gente imaginava toda fase uma reunião bem parecida com essa, para que a gente pudesse estar conversando. Mas assim como vocês, a gente tem que se adaptar, né? Então, essas aqui foram as reuniões com os diretores, coordenadores, professores de biologia, pode ser que algum de vocês já tenha visto essa apresentação. Agora, da segunda fase, dos colégios, escolas municipais. Lembrando que também a gente trabalha com as escolas estaduais, então a gente está sempre procurando informar a população de todos os pontos possíveis, né? Apoiadores, que nem eu falei, apoiadores locais, são muito importantes, pode ser eles, a UFMS, uma igreja, o Rotary, mas pode ser também o seu Joãozinho, que tem uma barraquinha de frutas, e é um mobilizador daquela região. Ele é um apoiador local? É muito importante. Você está vindo pedir ajuda para a gente. O que eu converso com os agentes de saúde, você conhece uma pessoa que é uma mobilizadora de informação, uma mobilizadora social, é legal levar essa informação para ela, né? Porque ela vai ajudar a disseminar essa informação no território. Não esquecendo a parte de comunicação de massa, uma característica, talvez vocês concordem, mas principalmente nas unidades de saúde, é uma característica de Campo Grande, ver a informação através da televisão, rádio, e depois procurar a escola, a unidade de saúde, para saber o que está acontecendo no território. Peço desculpas, pessoal, tossi um pouquinho, espirrando, porque eu, infelizmente, estou aqui falando da minha casa, né, mas eu estou com Covid, infelizmente, graças a Deus, no finalzinho. E atividades propostas, né? O que a gente pede para vocês ajudarem a gente a estar fazendo? A CEMED, dentro das cartilhas que serão agora, depois a Nathalie pode me confirmar, se não me engano, serão entregues agora em abril, terão questões falando sobre o método Wolbachia. Então, a gente pede que vocês trabalhem essas questões com os alunos para que eles entendam e possam passar isso para os outros, passar para os pais. Além disso, pode ser que ocorra a CEMED, um pedido da CEMED para vocês compartilharem vídeos, mensagens. Então, peço que vocês também façam isso. Nós temos alguns vídeos interativos bem legais. Por exemplo, esse que tem um mosquitinho aqui do lado, ele fala... Eu não coloquei aqui porque ia ficar um pouco mais demorado, poderia ficar pesado, podia travar, mas o link vai ser disponibilizado. Esses 2 vídeos estão disponibilizados na TV REM, então serão disponibilizados para vocês também. O primeiro, ele é um vídeo onde ele conta como o método funciona em 3 minutos. E o segundo vídeo aqui, esse vídeo da esquerda,
onde tem esse garoto com a Aedes. É uma história infantil que veio de uma contação de tapete, né? História de contação de tapete que a gente conseguiu, junto com a Secretaria de Educação do Rio, transformar um vídeo. Um vídeo tem uns 5 minutos e funciona muito bem para a parte do ensino fundamental, os ciclos iniciais, né? Do ensino fundamental. Pode, que nem eu falei, a gente pode também ter essa demanda de envio de material em grupos de pais e alunos, grupo da escola. E aqui eu deixo para vocês também, são os materiais de apoio. Tem o Volbito na Escola, só procurar www.volbito na Escola, só Volbito na Escola, né? É uma página focada somente para professor, tá? Eu indico todo mundo a ver, porque você tem um e-book que é bem legal, ele tem algumas temáticas, né? Que nem a gente abordou aqui um pouco rapidamente, as temáticas que levam até o porquê do funcionamento do método Volbach, sociais, temáticas problemáticas com os métodos de controle em si, e algumas atividades que a gente propõe. Infelizmente, a maioria dessas atividades seriam presenciais, mas você tem a contação de história, né? Quem trabalha com menorzinho, aqui no Rio chamamos cotoquinhos, ensino fundamental 1. Então, essa contação de história, quem tem dom para fazer teatro, música, então essa contação de história é bem legal, além do livro. Nós temos a nossa página principal, né, a página oficial. Aqui, todas as notícias estão sempre fresquinhas, né, como a gente pode dizer. E, para quem tem interesse em ler artigo, então, todos os artigos envolvendo a Volbach estão disponibilizados nessa página também. Não poderia deixar, né, nós temos o nosso canal no YouTube. Lá vocês podem ver alguns vídeos, não só falando, a gente nunca fica falando só sobre o Volbach, que eu tinha que apresentar a vocês, então por isso a gente está falando um pouco mais, mas toda a problemática, tem vários vídeos falando sobre doença, sobre problemática de lixo, problemática de crescimento urbano, então vídeos variados. Que através desses vídeos vocês podem dar uma ideia e chegar para a gente, olha, será que se a gente fizesse um vídeo assim, com a cara de Campo Grande não funcionaria? Manda para a gente, manda para a equipe, né, que eles vão passar para mim, e a gente vai sentar, vou conversar e ver a possibilidade. Tudo, claro, respeitando o que está acontecendo no momento, mas a gente tenta fazer. Eu estou presencialmente a cada 15 dias em Campo Grande, né, porque eu, além desse trabalho de engajamento que eu faço com a população, eu ajudo na biofábrica, que é onde fica ali no antigo LACEN, não fica no antigo LACEN, o LACEN continua lá, no antigo espaço do LACEN, Jardim Ipiranga, perto ali do Lago do Amor. Quem quiser depois ir visitar, agora não, está um pouco mais complicado por causa da Covid, mas mais à frente ir visitar a biofábrica, a gente disponibiliza, a gente consegue marcar uma data. Lembrando que a biofábrica é bem pequenininha, então assim, já tem 10 pessoas trabalhando lá dentro, então o que a gente consegue fazer é a visita 1 a 1, 2 a 2, grupo de 3 pessoas no máximo, porque para entrar mais que 3 teriam que sair alguém lá de dentro. Pode até pensar, pô, ele está exagerando. Não estou exagerando, realmente é pequenininho. Fora que você tem lá todo o aparato que a gente trabalha, né? Então, nessa fase, eu estou a cada 15 dias, eu estou em Campo Grande, revisando com o Gabriel, que é o gestor do projeto em Campo Grande. Só para a gente lembrar, a Volbach ela não infecta seres humanos. São frases que a gente pode ter na nossa cabeça. O método não utiliza modificação genética. Quando eu falo seres humanos e animais, tá? Esses mosquitos agora não vão ter mais essa capacidade de transmitir as doenças para a gente. O Volbito, ou seja, ele é um novo aliado da população. Importante lembrar que liberamos mosquitos. Mata ou não mata mosquitos? Essa é a grande pergunta. O que vocês acham? Continua matando, pessoal. Lembra que eu falei lá no início? O mosquito é igualzinho por fora, não mudou nada, então ele tem a mesma característica. A fêmea vai picar para pegar sangue, para obter sangue. Tem alergia ao Aedes normal, vou ter alergia ao Volbito? Vai, porque a alergia é uma resposta do nosso corpo para qualquer coisa que não faz bem para ele. Então, continua assim matando o mosquito. Mas eu não vou matar o Volbito. Você não tem como saber se é o Volbito ou não. Continua matando. E o principal, continua com todos os métodos de controle, como
limpar pote, virar água, tirar água de pote. Aonde? No ralo? Nunca. Se você botar no ralo, ele vai ganhar, vai ganhar circulação da água e vai nascer em outro lugar. Sempre no solo, lugar quente, principalmente com larvas, né? Que eu estou falando. Se você encontrar na areia, para que aquele larva possa morrer. Tá? E quem usa repelente, usar repelente, indicado pelo médico, quem usa inseticida, infelizmente, pode continuar usando, não tem problema. Só agradecer a todos os parceiros que proporcionaram, a gente está aqui em Campo Grande, está fazendo essas atividades, deixar para a gente, procurando sempre no WhatsApp não, no YouTube, Facebook, Instagram, dá aquela curtidinha lá, né, que o pessoal sempre pede, os influenciadores, WMP Brasil, você vai achar a gente lá nessas 3 plataformas. Aqui abaixo eu vou deixar 1 minuto, que é o meu contato, tá? Perdão, aqui não é o meu contato não, depois eu passo o contato para vocês, desculpa. Aqui, então, só curtir as nossas páginas para vocês ficarem sabendo mais. O Facebook está bem alinhadinho, o Instagram está bem legal, o Instagram está com um perfil mais para ciência, para quem gosta de ciência, tem um perfil mais científico para quem gosta dessa parte. Dá um pular para dar uma olhada, fica bem legal. E aqui você tem o Fale com o Volbito, é um canal com população, tá? Esse telefone aqui, você vai falar com a nossa comunicação e aqui você vai ter contato de pessoas de todo o Brasil entrando para tirar as suas dúvidas, tá? Queria agradecer o apoio de toda a equipe, né, da CEMED, da Cris, da Nata, da Leila, do Gilson. Agradecer esse convite, que para a gente é bem importante, para que a gente possa estar multiplicando a informação. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Marcos. Foi enriquecedor receber essas informações. Muito obrigada aos intérpretes que estiveram aqui com a gente nessa formação. E para vocês, professores de ciências que acompanharam a nossa formação, obrigada por estarem aqui até agora. E qualquer dúvida, nós da equipe de ciências estamos à disposição, certo? Então, até uma próxima. Não se esqueçam de acompanhar tanto o canal da TV Remy, que o Marcos falou, que está lá presente os vídeos, o canal do Reflexões, também o nosso canal de ciências, nosso blog, ok? Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.